Roseli dos Santos é historiadora e pesquisadora, descendente de quilombolas, professora, é negra e mineira. Ela é doutoranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduada em História pela Universidade Presidente Antônio Carlos, especialização lato sensu em História de Minas, séculos XVIII e XIX, pela Universidade Federal de São João del Rei. Ela é mestre em História pela Universidade Federal de São João del Rei também. Atua na rede de ensino público particular, nos níveis fundamental, médio e graduação. É membro do grupo de estudo Laboi Áfricas, pela UFJF, e do grupo de estudo GP, Emancipação e Pós-Abolição de Minas Gerais. E atualmente ela vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa junto à comunidade quilombola Cadendê. O Minas Negras Gerais de hoje tem a honra de apresentar Roseli dos Santos. Ao colocar, Roseli. Obrigada. É um prazer fazer parte, né, desse seu projeto e incentivar, né, a outros também que possam apresentar e desenvolver novas pesquisas, principalmente em relação à escravidão e pós-abolição na região de Minas Gerais e das vertentes. O prazer é todo nosso. Falando em quilombos, a primeira pergunta que não quer se calar. Você é descendente de quilombolas, confere? Como é que é isso? Então, seguindo, né, o pensamento da historiadora Beatriz Nascimento, o que seria o termo quilombo, né? Segundo a autora, o quilombo ou quilombola, a gente pode pensar como um tripé, com 3 pontos principais. Primeiro seria um espaço e um tempo contínuo, né? E esse espaço e tempo contínuo, ele traz, primeiro, uma resistência a esse colonialismo, né, cultural, que infelizmente nós temos até hoje no Brasil, que tenta impor a sua visão de mundo sobre os outros determinados grupos étnicos do país. Seria também uma ressignificação local, contínuo, um espaço contínuo, né, de uma ressignificação de uma cultura africana. E, por fim, seria também aquele local contínuo, né, no espaço, no tempo, de uma reelaboração de uma identidade afro-brasileira. Então, a gente pensando, conforme diz Beatriz Nascimento, eu acho que para empreender um estudo crítico a respeito da história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real, você tem que partir da história deles como grupo livre, como empreendendo uma sociedade livre, mesmo que dentro da sociedade tenha existido escravos. Mas basicamente o quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico, africano ou brasileiro, com os seus hábitos, seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser. Se entendendo o quilombo como a história do negro, você tem que ver dentro da perspectiva de continuidade histórica que sempre existe. A história não pode acabar a partir do momento em que a repressão acaba. Então, se entende o quilombo como uma sociedade de negros, você não pode, de repente, porque deixaram de reprimir o quilombo ao nível de repressão armada, como foi nos séculos passados, que isso tenha desaparecido. Quer dizer, se os homens negros, desde o século XVI, se reúnem nesse tipo de organização, eles devem se reunir ainda hoje dentro desse tipo de organização. E, por outro lado, na minha pesquisa, eu também tenho visto que, em relatórios de polícia, principalmente do Rio de Janeiro, você encontra região de ex-quilombos, onde hoje ainda são favelas no Rio de Janeiro. Na Bahia também, a gente encontra lugares onde foi o candomblé, que foi lugar de ex-quilombos. E focando isso no Cadendê, nós podemos perceber esses 3 viés nessa comunidade. É uma comunidade que ela inicia a sua história no fim do século XIX. Até então, né, nós estamos escrevendo ainda, estamos investigando
esse período de fundação do Quilombo Candendê, mas a gente consegue perceber que é um grupo de resistência, como a Beatriz diz, o primeiro ponto, né, a esse colonialismo. Eles estão lá, e ao redor deles nós vemos várias fazendas, que na época da escravidão eram fazendas escravocratas, da família Moreira Campos, e na atualidade, desde do século XX, nós tivemos também a inserção de vários imigrantes italianos que acabaram adquirindo terras naquela localidade, devido à precariedade que essa população, essa comunidade ficou sem o auxílio do Estado. E aí a gente consegue ver esse movimento de resistência, porque eles existem até hoje. Né? Uma comunidade fica num grotão, à margem da história, à margem da MG 388, que é a estrada que vai de Barbacena a Bertioga. E ao mesmo tempo a gente vê também uma ressignificação da cultura africana. Por exemplo, a gente consegue perceber entre a comunidade, eu fazendo as entrevistas, né, com os moradores, alguns termos do tronco linguístico banto, como a palavra malungo, candonga, tá? E, por exemplo também ligado à religião, a gente, né, tem a memória de que um dos fundadores, ele era um curandeiro, né, utilizava da religião católica, mas falavam palavras de tronco linguístico, o banto, para fazer essas rezas na região, que era o Antônio Lourenço, conhecido como Antônio Lourenço Candendê, e a festa da brodo e do café, que nós chamamos de calango, né, que existiu até... ela existiu até a década de 60, minha mãe participou dessa festa da brodo do café. Infelizmente, nos dias atuais, ela não tem mais acontecido na região, mas a gente consegue perceber essas ressignificações de culturas africanas, que foram muitas vezes, né, vieram com os escravos, foram reelaboradas no processo do sistema escravista, como o calango era uma festa, era desafios de cantos que os escravos faziam no eito, né, enquanto eles estavam ali na lavoura, e que chegou até os dias, né, década de 60, uma comunidade de remanescentes de quilombo aqui, né, na região de Barbacena. E a última seria essa reelaboração, que a Beatriz Nascimento fala, da identidade afro-brasileira, porque com toda a opressão, né, que essa comunidade vem sofrendo ao longo dos anos, né, a gente percebe uma desintegração das suas terras. Infelizmente, muitos tiveram que doar as terras em troca de remédio, em troca de benefícios, porque não tiveram como ter acesso técnico ou econômico, né, para que pudesse desenvolver essas terras. Eles vão ter que reelaborar uma nova identidade, né, uma identidade candendê. É uma identidade que ela muitas vezes até se difere um pouco da identidade de outros locais centrais da cidade. Por exemplo, é uma identidade que ela traz em si a marca de resistência, de opressão, de cultura africana. Então é como se fosse uma identidade híbrida, uma nova formação a partir de suas vivências. Entendi. Falando em híbridos, né, e identidade, pegando esse gancho, haveriam estudos sobre etnias geradoras desse quilombo, digo, algum estudo genético para saber qual é a proveniência, quais são as origens, né, dos habitantes do Candendê. Então, o segundo capítulo da minha tese, né, ela vem trazendo um pouco da formação da genealogia das famílias fundadoras do Candendê. Né? E aí, fazendo o cruzamento da memória local, a partir das entrevistas que foram feitas, e dos documentos, né, os registros cartoriais, né, que eu consegui ter acesso, a gente percebe que os dois fundadores da região é o Elias Quintiliano de Araújo, que é meu bisavô, por parte materna, e o Antônio Lourenço da Costa, também conhecido como Antônio Candendê, que foram os dois primeiros que vieram, de alguma forma, no século XIX, tiveram acesso àquelas terras. Esse acesso eu ainda estou na pesquisa, estou tentando investigar os inventários dos fazendeiros locais para tentar entender como que eles tiveram esse acesso.
De acordo com a linguagem, como eu havia dito para vocês, esse tronco linguístico, que ainda é falado, né, pelos seus moradores, que é um tronco linguístico banto, acreditamos, né, e como candonga, malungo, né, e o próprio termo candendê, né, até hoje ainda não sabemos ao certo a origem desse termo, apesar de né, ter feito várias pesquisas em outros locais. Ele parece muito com o tronco linguístico banto, né, da região da África, centro, sul da África, e que foram os grupos que mais vieram como escravos para a região sudeste do Brasil. Congo, Angola, seria mais ou menos essa região? Isso, Congo, Angola, por ali, tá? Que aí eram diversos grupos, né, que moravam ali, eram os benguelas, os cambindas, os mondiolos e por aí afora. Para saber especificamente a que grupo, né, pertenciam, aí teria que ultrapassar os limites do Oceano Atlântico e conseguir registros, por exemplo, desses povos, o que fica difícil justamente porque eles eram levados até o litoral africano e de lá trazidos em navios negreiros para o Brasil. Então, é quase improvável, talvez, não sei se poderia, mas para frente, conseguir descobrir de qual grupo dentro, né, no centro da África eles pertenciam. Tá? Eles eram registrados muitas vezes com o nome do local do embarque deles. Então, como era no litoral, fica complicado saber qual região, né, qual desses grupos internos da África eles pudessem pertencer. O que nós sabemos, como eu disse, pelo tronco linguístico, que eles, né, são povos bantos. Roseli, eu quero que você me fale o seguinte agora. Eu quero que você me fale sobre o calango e a festa da broa. Devia ser muito bom. Então, esse faz parte do meu terceiro capítulo, que eu dei o nome de Entre Rezas e Calangos, a cultura, né, afro-brasileira em Candendê. Na verdade, desde criança que escuto minha mãe falar sobre uma festa que ela participava, ela tinha que sair da região onde ela morava, que chama Lagoas, fica pertinho mesmo ali do Grotão do Candendê. Eles iam caminhando de madrugada, cedinho, 5 da manhã, até a casa do tio dela, né, que era um dos filhos do Elias Quintiliano de Araújo, um dos fundadores do Candendê, era o filho dele, geralmente, que fazia, e que ali na casa dele, ele fazia uma tenda no terreiro, e ali ele promovia um baile da broa do café. Então, eles faziam quitutes, biscoitos, broas, e serviam aos convidados com um cafezinho. E era tudo isso regado com muito som, sanfona, violão, tamborim, sabe? E acontecia alguns desafios. Era interessante porque tinha o espetáculo da festa mesmo, eram os desafios que ocorriam com esses convidados, eram os desafios de cantos. Sabe? O que ela diz, e o Genésio também, Genésio ele é neto, na verdade, do Elias Quintiliano de Araújo, por parte de pai, e neto do Antônio Lourenço da Costa, por parte de mãe. Então, ele acaba sendo, né, descendente dessa ramificação. Ele é uma ramificação dessas duas famílias. E ele era um desses sanfoneiros na época. Ele tinha seus 13 anos e participava. E falava que era uma alegria e que as pessoas, todos que iriam à festa da broa e do café, tinham que pagar o digitório. Era um valor pequeno, baixo, era o nome que se dava, e que esse dinheiro era usado ou para eles guardarem e construir posteriormente uma igreja, porque eles tinham o Alto do Cruzeiro, havia uma capelinha, mas eles queriam construir uma igreja, ou utilizado, né, para pagamento da matéria-prima que foi utilizada ali para fazer a broa e o café. Ele falava que era engraçado porque sempre era muito familiar, né, e a família, tanto que a minha mãe ia com os pais, né, e todos os irmãos, e que os rapazes já ficavam esperando a hora, né, enquanto estava no baile, ficava esperando a hora de fazer a dança com as damas. Era o termo que ele usava, e que essas damas não podiam dar tábua, era o termo também. Se caso elas dessem a tábua, né, ou não aceitassem participar da dança com o rapaz, poderia dar confusão, elas tinham que ir para dentro da casa e não podia sair mais. Então, que elas acabavam dançando com todos que lhe convidavam.
E os desafios eram muito engraçados, porque ele falava que esses desafios, as pessoas já ficavam ali preocupadas, porque poderiam levar a conflitos mesmo. E aí, quando ele percebia que porque uma pessoa começava a cantar, eu fiz uma cópia de um trechinho para mostrar aqui para você, e aí o outro continuava o desafio com o próximo refrão. E aí, quando a coisa começava a esquentar, eles paravam, ia diminuindo o som, né, dos instrumentos para acalmar os ânimos antes que desse briga. Só para entender, era como se fosse um desafio repentista, como que acontece no Nordeste de hoje? Isso mesmo, era um desafio repentista, como acontece no Nordeste. Isso ocorria muito no Sudeste brasileiro, principalmente nas lavouras cafeeiras, né, onde os escravos no eito, eles faziam esses desafios cantados enquanto trabalhavam. Então a gente percebe que existe, né, esses resquícios ainda da cultura, ainda do período escravista, e continuou no Candendê até a década de 60, mais ou menos. Desses desafios que eu consegui pegar na entrevista do Genésio é essa daqui que eu achei interessante demais. Ele falava assim: Leonardo, tem dia que meu pai já sabe. O dia que eu tô danado, levanto da cama cedo com o cabelo arrepiado. Aí o outro continuava: pergunto aos meus irmãos se já tem café coado. Se já tem, eu fico alegre. Se não tem, eu saio danado. Aí passava para o outro, de novo, para enfrentá-lo, e ele continuava: passo a mão no meu porrete e caceto para todo lado. Bebo leite de morcego como rato sapecado. Aí o outro respondia: aí meu pai disse para mim, seu cabrito malcriado, no tempo que eu te batia, antes tivesse matado. Então, assim, é engraçado porque eles não poderia ter formas pejorativas, né, ou que causasse algum constrangimento às famílias, né, que estavam ali, mas eram, né, dizeres engraçados, assim, muitas vezes a gente percebe que é do cotidiano deles, né, da vivência deles, e tinha que ter agilidade na resposta. Essa daqui ainda tá calma, né, tranquila, mas alguns eram enfrentamentos mesmo, entre um e o outro. Imagino. Eu estou tentando fazer uma relação aqui, porque você tem os repentistas na região nordeste brasileira, e não sei, você acredita que isso possa ter ficado no DNA dos rappers de hoje? Os caras que fazem rap, por exemplo? Sabe? Sim. Acredito que sim. Eu acho que é o que eu te falei da reelaboração de uma identidade afro-brasileira, a partir de uma ressignificação, olha só, imagina, africana, e que, né, vem para o país, é transformada num desafio no meio do eito, se transforma, né, e a gente acaba chamando de calango, perpetua, continua no pós-abolição, e há uma nova montagem, uma nova roupagem, acredito eu, né, existem historiadores, especialistas nessa área do calango, né, poderiam falar muito melhor do que eu sobre isso, e que traz essa nova roupagem a partir de um rap hoje, né, nesse quilombo chamado favela, por exemplo. Ou grandes quilombos, né, chamados favelas, né? Os grandes quilombos. São várias as minas negras gerais por aí, não é mesmo? Verdade. Como é que vivem hoje os atuais moradores dessa comunidade? Fala para mim. Então, é uma situação, infelizmente, ainda de precariedade, né? No caso econômica, como eu havia dito, eles estão à margem, né, da rodovia de Barbacena e não tem muito acesso que seja sociopolítico, econômico do Estado. Então, assim, em 2012, né, houve uma proposta de um grupo que estava ali na região desde 2010 pesquisando, de tentar conseguir uma titulação de Palmares, para que a gente pudesse melhorar a situação, né? Com a titulação de Palmares em agosto de 2012, imaginávamos que fosse mais fácil de conseguir, junto ao INCRA, também o reconhecimento dessas terras, porque aí, a partir do momento que o INCRA reconhece, que eles oferecem técnicos
e oferece uma política econômica para que eles possam desenvolver uma economia que seja a economia familiar. No entanto, esse reconhecimento da titulação de Palmares, ela ainda está tramitando no INCRA sem uma resposta. Né? Ainda está em processo ainda? Ainda está em processo, ou seja, de 2012 até 2020, o que a gente percebe no Canendê é que as terras estão cada vez mais fragmentadas, né? Nós temos um processo também de conflito, porque nem todos aceitam o termo quilombo, justamente porque, segundo a Constituição Federal, né, o artigo 68, das disposições constitucionalistas transitórias, teria que ser uma terra comunal, né? Só que essas terras, cada família ela tem já o seu registro territorial, tá? Então, existe também ainda um processo que a gente está analisando ainda, dessa comunidade entender essa importância, né, do termo quilombo e principalmente dos recursos que podem advir desse reconhecimento do INCRA. Enquanto isso, o que nós vemos lá? Os moradores, muitos deles perderam essas terras, como eu havia dito, vendendo ou trocando por mercadorias para fazendeiros imigrantes italianos que foram chegando no local, ou eles tiveram que trabalhar nas fazendas dos antigos potentados locais, como as fazendas dos Moreira Campos. As mulheres, a gente percebe que elas continuam ou donas de casa, trabalhando nos fragmentos de terra que tem, ou muitas delas tiveram que vir para a cidade trabalhar como empregadas domésticas, diaristas e por aí afora, né, com esses subempregos que nós temos aí. E as crianças? Então, as crianças, então, foi criado tem uma escola chamada Visconde do Carandaí. Sabe? Essa escola ela está registrada no MEC como escola quilombola, mas atualmente não existe um projeto que implemente mesmo a legislação né, sobre ensino afro-brasileiro dentro da escola. Né? É uma escola municipal, reconhecida como escola quilombola. Existe um projeto da comunidade de mudar o nome da escola, que seja para Canendê, né, tirar esse nome de Visconde do Carandaí. Que não tinha nada a ver com a bola. Não tem nada a ver com a região, inclusive, e efetivar a lei, né, a lei educacional voltada à comunidade quilombola de forma efetiva, que traga mesmo resultado. A que você atribuiria esse descaso para com as comunidades quilombolas? Quer dizer, é o nosso povo, né, que veio em porões de navios negreiros, a contragosto, debaixo de chibata, teve que subir serra, carregar pedra e outras cositas mais. Enfim, passaram-se mais de 400 anos e não há esse respeito ainda, nem com as comunidades quilombolas. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Infelizmente, é uma política racista e estrutural, né, que ela é algo que não conseguimos desfazer com o fim da abolição, né? Quando a gente percebe o período da República, se imaginava entrar num período de cidadania, onde todos seriam iguais, mas a verdade que nós percebemos é que continuaram as distinções, né, principalmente em relação à cor, condição. Quando a gente pega para estudar, por exemplo, alguns termos, crioulo e pretos, por exemplo, voltando aos estudos da Hebe Matos sobre a época da escravidão, havia uma distinção entre essas duas classificações, né? Elas têm muito mais a ver com cor-condição, porque o preto seria o africano e o crioulo seria o filho desses africanos nascidos aqui no Brasil, né? Seria as crias. E quando acaba a escravidão,
Esses termos, eles continuam na sociedade, como muito bem diz a historiadora Lilia Schwartz, mas de formas pejorativas agora, tentando, já que eles não tinham como distinguir os grupos sociais a partir do direito da propriedade, né, algo que tinha até a escravidão, o senhor é aquele que era dono do outro, né, do semovente racional, como eles consideravam os escravos, e aí já na República eles não tinham mais esse poder, né, como fazer essa divisão, eles começaram a utilizar do racismo. Então, toda aquela ideia de eugenia, todo aquele racismo científico europeu, aí sim ele vem com toda a força para o final, né, o fim da escravidão e o início da República sendo implementado no Brasil de forma estrutural, a partir do Estado. O Estado não fez uma política de inserção desse grupo na sociedade de forma economicamente ativa, muito pelo contrário. Vinculados nessa ideia do racismo científico, eles continuaram deixando esse grupo à margem e com empregos, né, subalternos. E aquele antigo termo crioulo e preto, agora na República, ele vai ser trazido, né, de forma pejorativa, é o crioulinho, é o pretinho, isso. E aí o que a gente vê? Que esses grupos, né, que são trazidos dessa forma, né, para que eles não conseguissem se igualar a essa sociedade branca, também não foi dado a eles o direito de uma educação de qualidade, não foi dado a eles o direito de uma assistência econômica na época, porque sim, eles ficaram mais de 300 anos trabalhando de graça para outros se enriquecerem. Eles sim são os braços e os pés, se a gente for pensar, de toda a formação econômica do Brasil, porque foram esses escravos que construíram as casas, as igrejas, que mexeram com a parte econômica do país, e não tiveram nenhum recurso no pós-abolição para que eles resgatassem, pelo menos, a dignidade deles e uma situação favorável socioeconômica. Então, quando a gente vê, nós fizemos a entrevista, junto com a TV Integração, com a Dequinha, uma moradora do Quilombo Candendê, e ela trouxe isso muito bem nessa entrevista, inclusive ela até se emociona ao falar do que ela sente na pele, né, e mesmo morando no Quilombo, porque ali é o reduto deles, mas quando sai dali, aí eles percebem o olhar diferenciado sobre eles. E como você mesmo disse, se os termos crioulos e preto são trazidos para os dias de hoje de forma pejorativa, isso vai seguir também com o termo quilombo. Tá? Seria aqueles os excluídos, os que vão continuar menos favorecidos. É uma lógica do Estado, uma lógica da sociedade, infelizmente, estrutural, para tentar continuar com essas distinções e hierarquias. Uhum. Uma coisa que eu noto aqui em Minas é o seguinte, muitos brancos, quando vão se reportar a negros, eles não se reportam eles dizendo o fulano de tal é preto, fulano de tal é negro, não. Eles dizem moreno ou moreninho, sabe? E eu acho que não tem que haver essa vergonha em dizer, sabe, fulano de tal é isso ou aquilo, sabe? Eu me assumo como negro, ponto. Não tenho nenhuma... Você acha que isso ainda é resquício daquela Minas Gerais colonial, escravocrata ainda? Com certeza. É resquício, e existem regiões que esse resquício ele é muito mais aparente. Eu acho que, infelizmente, Barbacena está incluída nessa lista. Né? É uma cidade, como eu sempre falo, infelizmente provinciana, classista, e que eu acho que o interessante é observar o outro lado, que essa população negra, preta, ela começa a se enxergar como sempre se enxergou, mas agora ela está de forma mais atuante politicamente, reivindicando seus direitos, enfrentando essa sociedade hierarquizada e conseguindo, né, mesmo que às vezes com dificuldade, espaços na esfera política e econômica local. Eu acho que isso é a grande mudança, sabe? E eu acho que essas pesquisas, um fator que é muito importante, né, primeiro a inserção desse grupo preto
em universidade, em cursos profissionalizantes. Isso, lógico que a gente consegue perceber um salto positivo, né, no pensamento da sociedade brasileira, e principalmente com essas pesquisas acadêmicas voltadas a esses grupos, né, que muitas vezes não eram falados, debatidos nem em salas de aula. Então, assim, eu acho que trazendo pesquisas como essa e outras, né, são tantas pesquisas sobre cultura, dança afro-brasileira, que a gente vai conseguir, né, talvez minimizar, eu acho que enfrentar de forma mais efetiva esse racismo estrutural. Uhum. Até hoje, né, você vê, eu não peguei isso na minha infância, acho que você também não pegou, de ir para a escola, por exemplo, e haver um estudo mais aprofundado sobre a nossa africanidade, né, afro-brasilidade. Uhum. E tanto que, por exemplo, andando em ruas de cidades como Barbacena ou São João del Rei, por exemplo, é muito perceptível nomes de ruas, por exemplo, sabe, nomes de militares, políticos, cônegos, sabe? E boa parte deles eram escravocratas, né? Então a herança que deixaram para o negro foi um pelourinho em frente a um hospital, não é? É só isso que deixaram. É. No horizonte, na linha do tempo, de hoje até futuramente, você não vê assim uma esperança, uma luz no fim do túnel aí, no que tange ao incentivo às comunidades quilombolas? Ou não? É uma coisa... Você acha que a gente precisa de um presidente negro lá para nos representar? Precisamos de uma bancada negra, de repente, no Congresso? Como é que isso funciona? Como eu havia dito, por exemplo, igual o Quilombo Candendê, né, o processo está parado no INCRA desde 2012 e com certeza não vai ser nesse momento política atual do Brasil que ele vai ser implementado, aceito, né, então, assinado. Então, assim, o momento que nós vivemos é um momento de resistência, sabe? E eu acho que isso é importante para nós, porque enquanto nós resistimos, a gente continua lutando, né? E são essas lutas que nos fazem nos conhecermos melhores, assim, né? Eu acho que todo mundo está pelo menos esse grupo, eles estão começando a refletir sobre a sua identidade étnico-cultural. O quilombo, né, por exemplo, voltando para o Candendê, como eu disse, existe um conflito interno, né, sobre o termo Candendê, justamente porque o Antônio Lourenço ele foi capanga de Abel Moreira Campos, que era um coronel da época, da década de 20, 30, e aí a própria comunidade também tem um pouco do receio, né, da negação de pertencer, de ter a ligação do nome a alguém que foi capanga dos fazendeiros. Só que nós temos que pensar o seguinte, daí a importância da pesquisa histórica, porque, na verdade, segundo os registros cartoriais, de um cartório que existe no Padre Brito, que eu pesquisei, o termo não era Candendê, era Quendendê. Quendendê. Era Quendendê. E esse nome, ele ficou durante muito tempo, eles eram conhecidos a princípio como Sítio dos Crioulos e Quendendê. E isso vai ficar até 1919. E a partir da chegada da gripe espanhola a Barbacena, região, né, com mais de 100 mortos aqui, e essa gripe vai chegar até o Quendendê, e aí houve um aumento nos registros de óbitos e uma mudança do escrivão. E aí esse escrivão é ele que vai mudar a grafia. Então, se antes eu via sempre escrito Quendendê, nos registros, a partir de 1919, esse escrivão começou a escrever Candendê. Isso, então houve uma mudança. E aí, acredito que seja talvez nesse período que o Antônio Lourenço começa, né, a ver a sua importância na comunidade e ele pega esse nome para ele. Então, na verdade, ele chama Antônio Lourenço da Costa. Né? O Candendê, esse termo que às vezes conflitua na mentalidade do grupo que mora ali naquela localidade, ele se liga a uma história que vem antes do Antônio Lourenço, sabe?
e que o Antônio Lourenço se apossa desse termo, né, e por isso ele é conhecido até hoje como Antônio Lourenço Candendê, mas que na verdade o nome descende muito antes e que nem era Candendê, era Quendendê. E outro fator que eu acho interessante, que é bom abordar isso na pesquisa, para que até a própria comunidade também dilua esses conflitos, né, e entenda todo o processo, é que o Antônio Lourenço, né, da Costa, o Candendê, na verdade, se você for pensar a situação dele, um homem, né, um crioulo, tanto que ali era chamado Sítio dos Crioulos, que morava no centro de um local onde ao redor existiam fazendas de potentados, né, de homens poderosos, inclusive coronéis. Como que ele poderia tentar manter aquela comunidade, né, sobrevivente aos interesses econômicos desses fazendeiros, porque é óbvio que eles queriam cada vez mais pedaços de terras? Como que ele poderia tentar, e conseguiu, se a gente for pensar, ele conseguiu fazer com que essa comunidade sobrevivesse e chegasse até os nossos dias de hoje? Ou seja, quando a gente pensa, mas ele foi um capanga, mas imagina, talvez seja por essa associação que ele tenha feito a esses coronéis locais que deu resguardo para que a comunidade sobrevivesse aos interesses desses próprios fazendeiros. Por que eu falo isso? Porque uma das entrevistas, né, que nós fizemos com o neto do Antônio Lourenço, né, o João Pedro, ele vem contando uma história que o Antônio Lourenço, quando ele estava já no fim da vida dele, ele morre, achei o óbito dele, ele morre em 1930, setembro de 1930, mas antes desse período ele adoeceu e ele, como era capanga, né, muito aliado, próximo ao Abel Campos, ele comenta, né, sobre o problema de saúde que ele estava tendo e o Abel oferece ajuda médica, remédios, inclusive que ele pudesse até ficar numa das fazendas do Abel até ele poder sarar, até ele sarar, se curar. E aí ele aceita, né, e fala que depois vai quitar tudo. A princípio o Abel nem fala de cobrar, fala que faria isso, né, por amizade. Ele fica, né, numa dessas fazendas, é cuidado pelo Abel, com o médico e tudo. E quando ele sara, a primeira coisa que o Abel faz é pedir a ele, como pagamento, um pedaço das suas terras. E aí o Antônio Lourenço, ele nega, porque ele tem essa nada noção. De graça, né? Nada de graça. É interessante você perceber como ele tem essa, né, ele tem essa noção da malícia do coronel, e ele fala, não, já naquela época. Eu não vou fragmentar as terras, porque essas terras eu quero que elas sejam contínuas, né, com a minha família. Só que aí o Abel reafirma que ele precisaria, sim, fazer o pagamento em forma de terras. E aí ele acaba doando um pedaço dessa terra para o Abel, onde ele colocou um galpão, parece uma casa que eles citam, que seria tipo um galpão onde as pessoas pudessem, ele usaria para algo para ele, mas as pessoas também puderam trocar de roupa naquele local para poder ir até a cidade. E daí começou a ser chamado esse local de Ponto Chique. O nome que é dado à localidade pela lei municipal, né, nos dias de hoje. Hoje não conhecido como Candendê, é conhecido como Ponto Chique, do Martelo. O Abel acabou se tornando Caim nessa história, né? É, verdade. Pois é. Uhum. Então, só concluindo, né? O que eu acho que seria um fator, o que eu penso, né, para o futuro dos quilombos, como você havia perguntado no início, é que quanto mais se investigar as histórias esquecidas, né, essas memórias sensíveis, porque é uma memória sensível trabalhar com Antônio Lourenço, pensando ele como capanga, mas quanto mais você adentrar, quanto mais você entrar, souber sobre essas histórias, sobre essa memória sensível, né, mais será um fator positivo para que essa comunidade se entenda pertencente àquele local, entenda os conflitos existentes ao longo dos anos da época, né, de cada período, e com isso se fortaleçam para chegar até aos mecanismos governamentais e pedir realmente o recurso que eles precisam.
Então eu vejo o futuro, sim, um futuro positivo, justamente por causa desses estudos, como eu havia dito, por causa da inserção do preto nas universidades, a amplitude de pesquisas ligada a variados temas, afro-brasileiro, escravidão pós-abolição, e isso acho que vai fortalecer esses grupos para que, fortalecidos, eles consigam sim pressionar o Estado a reconhecer, né, os erros do passado e dar os recursos a esse grupo que eles tanto merecem. Maravilha. Em nome do Minas Negras Gerais, eu quero te agradecer por você ter se disponibilizado. Gostaria de voltar a esse assunto outras vezes. Fica aqui o convite. E gostaria que você deixasse um recado para os pretos e para as pretas, quilombolas ou não, dessa nação. O que é que você tem a dizer? Bem, eu acho que o recado já está sendo passado, né, pela sociedade, sabe? Acho que por nós mesmos, assim, principalmente nesses momentos, né, esses dias atuais, esse período tão conturbado, que vem aflorando cada vez mais o racismo velado que nós temos, né? Eu acho que o que é necessário para nós pretos é nos enxergarmos como potentes, como que somos, sempre fomos, e começar a reivindicar nossos direitos, como acontece, por exemplo, em vários outros locais, como os Estados Unidos, sabe? A questionar as mortes que são feitas diariamente no Brasil, e não são mortes físicas, não, são mortes emocionais. Como eu havia dito sobre a entrevista da Dequinha, quando você escuta ela falar sobre os traumas que ela traz, choca, e isso não pode ser algo corriqueiro. Eu acho que nós temos que começar a nos revoltarmos por todas as ações de racismo que são cotidianos, principalmente no Brasil. Acho que está na hora da gente começar a falar mesmo, a abrir espaços de discussões, a tratar disso. Eu acho que não somente os pretos, mas principalmente os brancos, né, conscientes, que sabem de toda a história, estar junto conosco nas salas de aulas, nas casas, na criação de seus filhos, mostrando que todos nós somos iguais, né, e que a diferença e o fenótipo ele tem muito mais a ver com a evolução e os locais da evolução humana, das características físicas, elas têm muito mais a ver com geografia, por exemplo, do que com qualquer outra coisa. Eu acho que é isso. Muito bem. Roseli dos Santos, da comunidade quilombola Quendendê, próximo a Barbacena, é prova de um Brasil preto que dá certo. Roseli, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Obrigada, Rogério, pelo convite. Para outras vezes. Até lá. Ótimo. Obrigado. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram, seus tambores